Bom dia, senhores vereadores. Acerca desse vazamento do áudio. E o que eu entendo nessa temática que é nova aqui na casa, a novidade trazida é o áudio. É o áudio onde comprova aquilo que nós estamos falando. Nós, o ano passado, nós convocamos o chefe de gabinete para vir a essa casa. Ele veio, sentou aqui na mesa diretora, e naquela ocasião, nós sobre se os vereadores estavam sendo na secretaria, se havia uma ordem expressa de não atender vereadores. Nós sabemos da energia que o governo gastou no sentido de tentar atacar o movimento comunitário, seja não reconhecendo a UAB, seja cortando era um muito antigo que havia com o SAMAI. A forma com que o governo recepcionou os moradores do Cinquentenário 2, que faziam uma manifestação democrática aqui na frente do centro administrativo, e foram recebidos com gás de pimenta, cacetete. E depois, não bastasse isso, se fez todo um sistema policialesco, onde, com câmeras internas do centro comunitário, se fez vídeos onde se fechava na cara, no rosto de assessores que estariam lá manifestando, criminalizando o ato da... O vereador Felipe me corrige, centro administrativo. Então é um governo onde, desde os seus primeiros dias, já demonstra essa vocação autoritária. Uma vocação de perseguir servidor público quando não concorda. Essa questão do seu Marciano desnuda essa temática que já era levantada. Eu, sinceramente, se a gente pegar e ouvir o áudio, eu acho que o áudio é grave. É grave porque ele vem a materializar, a concretizar tudo aquilo que nós suspeitávamos e já denunciávamos. Uma parte na sequência, vereador Rodrigo. Em relação à postura do vereador Chico Guerra, o grande questionamento é saber qual o poder de fato que o vereador Chico Guerra tem, porque parecia que naquele áudio ele estava dando uma ordem. Ele estava dando uma ordem como se primeiro-ministro fosse. Mas eu entendo que nós não temos que investigar o vereador Chico Guerra. Nós temos que investigar o poder executivo. Se de fato o ministro. E por aí, talvez, pegando o fio da meada, se descubra que se há um presidente, um líder comunitário sendo perseguido, imaginem os vereadores mais enfáticos em fazer oposição, o que pode estar acontecendo. Ou não, mas isso tem que vir a público e isso tem que se esclarecer. O vereador Chico Guerra, algum par. Mas eu entendo que caberia, sim, um pedido de desculpas, reconhecer que errou. Porque o problema do vereador Chico Guerra, ele quer dar um contexto para justificar o ânimo dele em fazer aquilo, mas a é totalmente equivocada. E o que o Chico Guerra tenta demonstrar é que ele fez justiça com as próprias mãos. Então, ao ser atacado por um líder comunitário na sua vaidade, ele se utiliza de um instrumento de governo, outorgado pelo povo para atender o interesse público, e com esse instrumento faz a sua vingança. É isso que está em jogo. É fazer justiça com as próprias mãos, o que nós temos que coibir. Eu jamais, ouvindo aquele áudio do seu Marciano, eu não vou aqui nem condenar, mas também não vou defender aquela conduta. Até porque à frente da liderança, nós temos que pregar o bom senso, o interesse público, e quando vai para essa seara de uma ameaça, de uma agressão, isso não constrói. Mas eu também não vou nem defender, mas também não está aqui a eu fazer qualquer julgamento em relação ao seu Marciano. Mas acho que se o vereador Chico Guerra se sentiu atacado ou atingido por aquilo, ele criou instrumentos para coibir isso. Porque quem é vereador de oposição
é vítima desses fake na internet o dia todo. Eu já fui ameaçado, tive que perder tempo, ir lá registrar boletim de ocorrência, fazer queixa-crime. Eles estão começando, então, a viver a vida que nós já vivemos, que é ser atacado de forma covarde, mas quando isso acontece, se faz o devido tratamento. Só que a grande diferença é que o seu Marciano apareceu de frente, com o seu nome, com o seu CPF, podendo, inclusive, o vereador Chico buscar os meios legais. O problema é quando sorrateiramente, nos calabouços, né, acontecem decisões ou ações nesse sentido de tentar intimidar adversário político. Nós já chegamos a, nessa tribuna, denunciar a existência de uma KGB ali. Criaram um serviço secreto ali, e isso foi denunciado. Então, eu reitero que o vídeo do seu Marciano só dá um elemento concreto para a temática, quem sabe, uma comissão parlamentar de inquérito, não, obviamente, para investigar o vereador Chico Guerra, porque não seria um instrumento adequado, mas investigar o governo. Se aquela ordem do primeiro-ministro teve consequência. Isso, sim, é o que deve ter holofote nesse momento e deve ser aprofundado. Vereador Toigo, depois vereador Denise. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Olha, um áudio vazado, lamentável, sério e preocupante. Acho que sim, a mesa deve se preocupar agora com esse requerimento que foi aprovado, que foi apresentado aí, mas a conduta do vereador Chico neste áudio profundamente lamentável, vereador Rodrigo. Vereador Chico Guerra, líder do governo, que representa, né, a administração nesta casa aqui, faltou com a cordialidade, faltou com a urbanidade necessária, né, a institucionalidade do cargo que precisa ocorrer nessas relações, não é? Falava ele da tribuna que precisaria mudar a postura. Posturas se mudam com diálogo, com entendimento, e é isso que deve ter um líder do governo, né, perante as comunidades que precisam dos seus serviços, né? Agora, com uma retaliação dessa monta, né, sugerindo um corretivo, sugerindo que deve ser inserido um líder numa lista negra, com certeza isso refoge, né, a toda a questão política de civilidade. O líder do governo, na minha opinião, vereador Chico, precisa ser um mediador. Ele precisa ter ponderação, ser cordato, né, uma conduta elevada e bem representar o seu governo. Então, ele reflete o que pensa o governo. É lógico que temos aqui nessa casa, vereador Rodrigo, momentos mais ásperos, momentos acirrados, exaltados, mas não se retalhar uma liderança, não é a mesma moeda numa fala tão vulgar como essa. Até porque, se não concorda com o governo, existem outras situações. E se sentindo ameaçado, como Vossa Excelência disse, que se tomasse as providências, registrando um BO e outras situações, agora, numa maneira dessas, né, num diálogo vulgar desses, estabelecendo uma retaliação, com certeza isso não pegou ninguém, né, não só para a cidade de Caxias do Sul, né? Lhe agradeço pela parte e concordo com Vossa Excelência. Obrigado, vereador Igor. Vereador Denise. Bom, vereador Beltrão, também lhe cumprimentar pela fala, dizer que, no meu ponto de vista, também quero concordar que não dá para retornar um ataque pessoal com a força do poder público. O poder público ele tem que E o que a gente viu aqui foi dar um troco com o dinheiro da população, com o investimento público, com o serviço público, e isso não dá para admitir. Um dos princípios do poder público é a igualdade, que é tratar. E a gente averiguar de fato se o governo está tratando realmente a população e os serviços com esse princípio, que é um princípio constitucional, né, da impessoalidade. Mas o que a gente percebeu é que há diferenciação e que já vinha sido trazido aqui de várias, e inclusive atenção a essa confusão, que ainda não é só da parte do prefeito, mas é também da parte do líder, né, do governo, entre o poder executivo e o legislativo. Se antes o poder executivo queria mandar na Câmara, agora a gente vê vereadores aqui, o vereador líder do governo, querendo mandar na prefeitura. Então, isso a gente precisa, acho que, trazer a público, porque se não dominam o setor público, saiam, né, do setor público. Obrigada. E para concluir, eu trouxe aqui um rol de situações que ocorreram que apenas vem reforçar o tema que é perseguição a adversários políticos. E tem mais um,
que eu não me lembrava, me recordei agora, dos assessores, servidores que estavam em assessorias aqui na casa e foi revogada essa licença, um embate com a casa. E nós precisamos investigar no executivo nesse caso, para saber se a ordem de um primeiro-ministro tem o condão de dar ordem lá no executivo, se houve essa perseguição, porque o vereador Chico Guerra, ele desnudou o mecanismo. Qual é o mecanismo? Olha, o líder tem que saber o seguinte, que se fizer isso, acontece isso. E para mim isso é grave. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o grande expediente.